Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Um grupo de estrelas, 2 estreantes do programa. Porém, 3 veteranos do Pampa Debates. Vai começar com o César Pacheco, que está perdendo a condição de homem com mais faixas no Grêmio. E o Romildo está passando por ele. A galope, César Pacheco. Boa tarde, Paulo César. Quantas faixas tu tem em casa? Não lembro. Isso aí são coisas. Eu quero que o Grêmio ganhe, não é que homem. Tu perdeu as contas das faixas? Tenho bastante. Tu já esteve na minha casa e viu, né? Não tem uma. Eu em 80 já era diretor de amador. Quando o Renato chegou no Grêmio em 81, eu era diretor de amador. Renato viajou de avião a primeira vez comigo. Era um meninote de 18 anos. 18 para 19 anos. Mas é um prazer estar aqui com essa mesa selecionada, esses 2 novos deputados aqui, doutor Luiz, doutor Marcelo. Né? Então troca o outro lugar, vem pra cá. Mas tu gosta de fazer isso, né? O Paulo Sérgio, ele adora. Todo mundo que senta e cumprimenta as pessoas, cita o nome. Não, que anunciar pode anunciar. Não, eu gosto que tu anuncia com maior galhardia, é a tua função, tá né? Bom, muito obrigado pelo convite. Luiz Pereira, ultradireita Lima. Ele tá me provocando. Por que provocando? Mas não é verdade? Não tem problema nenhum. Até me sinto orgulhoso, tá me chamando de uma pessoa ultradecente. Acho que tá bem. Não sei como é que tu não disse, eu não sou ultradireita, eu sou ultradireito. Né? Pois é, eu costumo dizer assim, hoje eu troquei por decente. Por correto. Então eu fico contente. Não há problema nenhum. Boa noite. Boa noite, Luiz. Nosso eterno procurador-geral, hoje subprocurador-geral de Justiça, meu querido amigo Marcelo Dornelles. Está dando aula de futebol na praia, viu? Já vive lesionado como eu. Joga no teu time ou no time do Dodge? Eu queria saber. Os dois? Devia ser no Dodge, o time do Dodge ganha sempre. O Dodge Pergunta onde é que time joga o De Leão. Sim, ele jogava do teu lado, mas tu foi proteger o dele e te machucou. O Gamarra joga no time do Dodge. Tu acha que o Dodge, dono da bola, dono na casa, dono na camisa, vai deixar o De Leon, Tinga, que jogou lá seus fins de semana. Sim, eu joguei junto. E vai deixar que jogue no outro time contra ele. Tu não conhece o Dodge, ele só fica lá esperando a bola pra fazer gol. Faz 1 ou 2 gols no Dodge. Não, por ano. Mas em compensação, o que marca e o que prende uma bola, o Dodge é fantástico, né, Marcelo? E um dos que mais chuta em gol, aqui, o Marcelo Dornelles. Prazer tê-lo aqui, Marcelo. Prazer, é sempre uma satisfação vir aqui, Paulo Sérgio. E realmente, lá o time da casa raramente perde, né? E tivemos a honra nesse ano que você jogar com o Tinga, o De Leon na mesma equipe. O Paulo Sérgio fez o De Leon sair da zaga para o meio, não quis disputar a zaga com o Paulo Sérgio. Então, para te ver o tamanho da moral que tem o zagueiro. E o azar que ele deu, né? Ele foi correr, pegar uma bola e graças ao anjinho, o nosso querido Calil deu um chute nele e quebrou 2 costelas. O Calil é um anjo, não bate ninguém. Não, o Calil chega forte mesmo, chega forte. Eu pensei que eu era violento, mas não, o Calil me ganhou. Mas eu jogo o Calil há 30 anos na praia, eu conheço bem o Calil. Ainda bem que a maior parte dos jogos eu jogo do lado dele, né? Para azar dos adversários. Eu na quinta eu joguei contra e sábado eu joguei no mesmo time dele. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas parabéns, serás homenageado com o Troféu Brasil Lispo Direto, junto com o time assim, vice-presidente geral Hamilton Mourão, Rodrigo Maia, Eduardo Leite, Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, presidente do TRF-4, Thompson Ford, General Pujol, comandante do Exército, General Mioto, comandante militar do Sul. O Mioto também. O secretário da Agricultura, Covatti Filho. O Clóvis Tramontino também será um dos homenageados. O Banrisul, nós temos uma pleiade de craques homenageados e nós corrigindo um erro que cometemos quando eras procurador-geral e não recebeste o prêmio. Eu fiquei assim... Mas antes tarde, e no fim, tu foi para uma seleção de homenageados. É verdade. No fim, o erro acabou me privilegiando, se é que existe erro nisso. Mas eu fiquei muito agradecido, fiquei emocionado em receber a homenagem de vocês pela ficar lá, né? Também. Mas só da lembrança, né?
pelo evento que é, pelas pessoas que vocês representam, tu, Ney Mânica, todo o pessoal do setor, e também com essa gama de homenageados, realmente é uma grande responsabilidade. E agora, sabe que como tá difícil o hotel, né? Passo Fundo. Carazinho, nem pensar em Passo Fundo hoje, não, eu tô numa lista de espera num hotel lá, não vou dizer o nome para não fazer... Mas já reserva em Soledade. Mas também, viu? É impressionante o que movimenta a região. O Esperoto ficava lá perto, acho que Itapera, por ali. O Esperoto ficava lá. Realmente o movimenta todo o setor lá, toda o território. Nós aqui, pro nosso pessoal aqui, a gente alugou uma casa lá, porque não tem condições. Mas eu agradeço muito, fiquei muito honrado com a lembrança do meu nome. Grande Marcelo. 2 deputados aqui da Jovem Guarda, né? Embora a distância de idade entre os dois, mas os dois estão começando a ser... Um vereador de Uruguaiana veio do Rio de Janeiro, com 1 ano e pouco em Uruguaiana, vereador de Uruguaiana. Com quantos anos se tornou deputado de Uruguaiana? Vereador de Uruguaiana e agora deputado. Sim, com 1 ano e pouco, a chegada à Uruguaiana, já era vereador de Uruguaiana. E depois, quantos anos se tornou deputado? Eu cheguei em Uruguaiana, na verdade, eu moro no Rio Grande do Sul há 8 anos. Há 8 anos. Vim aqui pelo concurso de procurador de Estado e passei em Rio Grande, Santana do Livramento e Uruguaiana. Em Uruguaiana... Quanto fosse transitando pela fronteira? Na parte sul e fronteiriça. Mas tu tem uma cara de índio cru. Tu tem uma cara de missioneiro, né? Que, é verdade. Eric Lins, parabéns, Eric. Obrigado. Que é deputado do DEM, né? Do DEM. DEM em alta, DEM do Senado, DEM da Câmara, Casa Civil e DEM na Câmara Federal. Exatamente. E agora Você pode ver com quem está lidando, tá? Voltando a ter deputados estaduais que não teve na última legislatura. E só te respondendo, eu estava em Uruguaiana há menos de 2 anos, morava lá há menos de 2 anos, quando eu fui eleito, fui o vereador mais votado da cidade. E 1 ano e meio depois, a mesma cidade me deu a honra de ser o deputado mais votado na cidade. Tu és carioca de onde? Carioca da capital, carioca da Gema. Da Gema? Nascido na Lapa. Na Lapa? Porra, aí é da Gema Lapa mesmo. Da Gema Morava mesmo. no subúrbio do Rio de Janeiro, em Olaria, do ladinho ali da favela do Alemão, tá? Então eu conheço muitas realidades. Mas tu és noivo? Sou noivo. Olha, o tamanho da aliança é o tamanho da desconfiança. Tipo, tua noiva é de onde? De Uruguaiana. Mas olha a aliança que ela me bota. Não é pelo... Tu vai pra Porto Alegre, mas vai botar... Olha aqui, vai botar uma aliança dessas aqui. Não é o tamanho da desconfiança, é o tamanho do orgulho que eu tenho de ser noivo dela. Ah, que média. Ela está nos assistindo lá em Uruguaiana. Provavelmente. Por certo. Aqui. Como é o nome dela? Cassandra. Cassandra. Não é Rios, né? A outra já, a Cassandra Rios. Cassandra. É uma escritora. Da Luz. Mas que satisfação, Beijo, viu? amor. Parabéns. Show de bola aí. Carioca que veio aqui. Cariúcho. Concursado. Sim, agora é Cariúcho. Mais ucho do que Cari já, hein? Nessa altura do campeonato. Bastante orgulhoso. E se colocar uma bandana e um lenço vermelho e uma... Pode ficar com essa mesma camisa. Dia 20 tu me vê, porque eu já e uma faz 2 anos bombacha que ou eu alpargata é o legítimo missioneiro. Já faz 2 anos que eu já desfilo no 20 de setembro. Então, já incorporei muitas das tradições. Tenho um baita orgulho desse estado. Agora eu vou fazer uma pergunta antes de falarmos com o nosso querido deputado Wilson Lourenço. Quem é mais carioca? É ele ou o senador Paim? Eu acho que o senador Paim é mais carioca. É mais carioca? Tem mais sotaque. O sotaque Puxa é mais mais o S. acentuado. Ele puxa mais S. Ele foi criado em Nasceu lá, né? Copacabana. Não, ele nasceu em Caxias. Caxias. Eu acho que tenho certeza que ele nasceu e mora lá, inclusive. No Rio? No Rio, certamente mora. Pela forma que ele fala, A maneira que ele fala, que ele se expressa. Quando eu vou ao Rio, agora no final do ano, eu fui visitar minha família no Natal. Eu volto de lá com um pouco mais de já sotaque. veneno, hein? Efetivamente, natural. Não, vem assim. Mas rapidamente vem assim, você caneleira aí. equaliza. Viu, Mário Lourenço? Vamos lá. Satisfação. Tem na sua trajetória uma passagem pelo PT. Concorrestes a algum cargo pelo PT? Boa tarde. Logo da arrancada, toda dose de pimenta, hein? Mas vamos que vamos. É verdade. Tenho aqui na minha trajetória política, tenho uma rápida passagem pelo PT.
lá nos idos de 92, abril de 92 a novembro, dezembro de 97. Cheguei a concorrer... Rápida passagem, 5 anos. Um curso de Direito? Cheguei, 5 anos é um curso de Direito? cheguei a concorrer como vice-prefeito na época, Sim. pelo município de Sapucaí do Sul. E logo de cara vi que tinha montado o pingo errado e apiei logo e parti para o isolamento político por uns 10 anos. Vocês vão cuidar dos meus negócios. Fizesse uma quarentena aí. Tá? Vou cuidar dos meus negócios. E certa vez passando, vi um movimento. Se eu vou chegar aí, vou ver o que está acontecendo. Tinha uma campanha do PTB, um colega da cidade, entrei para conversar com o pessoal bem no fundinho. 2 dias depois já estava coordenando a campanha do candidato lá. E acabei depois sendo candidato pelo PTB a prefeito em 2012. 2016 a vice pelo PTB na cidade. Depois jurei que não faria mais, não participaria mais da política. Começou os movimentos ali, eu disse, bom... Passou, tinha um outro grupinho. Os caras tudo fardados. Tinha uns grupinhos lá de Brasília, né? Pessoal fardado ali. Exatamente, eu era intervencionista, pertencia ao grupo de intervencionistas, como cheguei à conclusão que a intervenção não aconteceria, e graças a Deus não aconteceu, porque seria um péssimo negócio para o Brasil, teria certamente o repúdio da comunidade internacional, e pessoas estrategistas com inteligência acima da média seguraram as pontas e então vou fazer campanha para o Bolsonaro. Não vou concorrer a nada, só campanha para o Bolsonaro na minha cidade. Me desfilei do PTB e parti para organizar a campanha do Bolsonaro na minha cidade. Aí eu tinha contra mim o meu médico cardiologista que me impedia de eu concorrer. E eu não queria concorrer. Montei o comitê do Bolsonaro, a propriedade minha em Sapucaia. Logo em seguida já vem a primeira multa do eleitoral, né? Porque eu tinha exagerado no tamanho da propaganda, antes mesmo de estar oficializado já a candidatura do Bolsonaro. Mais ou menos no estilo de Santa Catarina, onde tinha muitos painéis à beira de estrada. Tu gosta mais de mortadela ou de coxinha? Olha, não gosto nenhum dos dois, não. Não? Não. Nem mortadela, nem coxinha? Deputado, eu não entendi que o senhor disse que o senhor abandonou o PT para cuidar dos seus negócios, não foi isso? Certo. Porque o PT cuidava dos negócios dos outros? Como é que é isso aí? O PT, na época, e agora também, eles não se prestavam nem para cuidar da vida deles. Isso foi o que eu aprendi durante 5 anos que estava lá. Isso não me serve, né? Quem não se presta para cuidar dos seus negócios e procura intervir nas liberdades individuais dos outros, não é possível. O meu conceito, na época, sobre socialismo era muito diferente deles. Para mim, socialismo, já na época, eu tinha essa conceituação, todo aquele que está na cadeia de produção. E aí, então, só ficavam 2 segmentos fora, na minha concepção, na época. O segmento bancário e os próprios... E um determinado grupo do PT, porque dentro do PT tinha 2 grupos. Um grupo que vivia, um pequeno grupo, um grande grupo que vivia para o PT e um pequeno grupo que vivia do PT. Aí, a pia do cavalo, vou partir pro anonimato e vou cuidar vou montar uma empresa para mim. Recém-formado, todos os problemas que a gente tem quando sai da faculdade. E eu e uma namorada na época, hoje minha esposa, e baixamos a cabeça. Hoje temos uma empresa ali, estávamos com 21 escritórios, hoje 17. Então o senhor está convidado para logo mais, no jantar, a gente provar linguiças e salsichões. Eu não sei se o senhor já provou, do frigorífico Castro, lá de Pelotas. Qualidade desde 1960, está em toda a rede Zafari. O chouriço deles espetacular. A calabresa, melhor ainda. E os salsichões, os embutidos são fantásticos. Frigorífico Castro de Pelotas, qualidade desde 1960. Quer proteção para você e a sua família no litoral norte? Conte com a Unimed Porto Alegre. Aproveite que a unidade de atendimento de Torres está com novidades.
em novo endereço, com serviço e horário de atendimento diferenciado. Até o dia 10 de março de 2019, você conta com esse trabalho especial da Unimed no Litoral Norte. Faça uma visita na Rua Bento Gonçalves, 165, no centro de Torres. Unimed, cuidar de você, este é o nosso plano. Quando a gente pensa que todas as tragédias aconteceram, foi o Mar de Lamas, lá de Brumadinho, depois o incêndio no Flamengo e depois o desastre que vitimou o melhor jornalista, o mais conceituado, na minha visão ao menos, do Brasil hoje, o Ricardo Boechat. E não é porque morreu. Um homem de coragem, destemido, um homem que orgulha o jornalismo, o jornalismo independente. Então, essas tragédias todas, elas acontecem e não acontecem em vão. Sempre tem um erro humano por trás de qualquer tragédia. Muito embora o helicóptero possa ser mecânico, mas alguém deixou algum furo que levou à tragédia. Eu queria começar ouvindo o MP, porque o MP, quando muitas vezes faz exigências, parece que se ingressou na vanguarda do atraso, está impedindo o progresso, não quer que se formem garotos na base, não permite o alojamento, enfim, e quando deixa e permite, que não foi o caso de lá, porque estava tudo ilegal, né, acaba por condenar pessoas à morte, como aconteceu lá no Rio de Janeiro com aqueles meninos. Mas eu queria lhe ouvir, até o sentimento de vocês do Ministério Público quando uma coisa dessas acontece. Olha, que bom que tu colocaste assim, Paulo Sérgio, porque historicamente ninguém quer ser controlado, especialmente agora nesses momentos que há um neoliberalismo dominando as coisas, em que o mercado regula tudo, o Estado não pode intervir em nada, até que acontecem as coisas. Então o Estado sempre tem que ser mínimo, o Estado só atrapalha, o Estado não permite o desenvolvimento, só que tem que se encontrar exatamente um equilíbrio nessas coisas. Quando dá as tragédias, aí vai se olhar para trás. Sempre que se deixa, isso uma opinião é minha, e aceito qualquer contraponto aqui. Sempre que se deixa totalmente livre as coisas, não há uma preocupação tamanha com a segurança, e sim com lucro, com vantagem. E sempre quem está fiscalizando é que quer as coisas mais regulares e acaba sofrendo represálias, sofrendo crítica em relação a isso. Nesses casos aí, por exemplo, o do acidente de helicóptero, eu acho que é o mais... Precisa mais investigação. Agora, inclusive, o Dodge postou, não deu tempo de eu abrir, eu estava chegando aqui no grupo do Pampa Debates, o vídeo em que ele mostra ali, alguém filmou, que o helicóptero, ele estava pousando e o caminhão bate. Esse que foi, acho que ele teve um problema técnico e estava pousando. E o caminhão não viu, ele viu. O caminhão não viu. Mas aí talvez possa ter havido um problema. Mas a questão de Brumadinho, a questão dos meninos lá, né? Sempre tem. Então, Brumadinho é a questão de uma grande empresa, um grande empreendimento, que efetivamente ninguém discute, gera lucro, gera empregos, né? Mas quando dá um dano, ele é catastrófico, né? A questão dos meninos ali, o que se gasta em futebol nesse país, o que ganha um jogador, agora o Grêmio está trazendo um jogador atrás dele a custo fantástico, né? Agora, para o cuidado ali de meninos que estão ali, sempre é acanhado, eram uns containers, aí o ar-condicionado era menor, os fios estavam expostos, então assim, há um investimento demasiado em algumas coisas e em relação a outras nenhum tipo de cuidado. Aqui, para encerrar, nós estamos fazendo na sexta-feira de manhã, estou fazendo uma reunião com o comandante dos bombeiros, que nós já pedimos que eles fizessem, já há essa avaliação, mas que ela venha até nós e se torne pública de todos os centros de treinamento. Eu sei que o Grêmio está correto, o Internacional está correto, mas tem no interior do estado também. Poucos lugares têm jovens, porque o futebol no interior do estado está muito empobrecido, mas nós pedimos um levantamento do Corpo de Bombeiros para sexta de manhã de todos os ambientes que tenham no futebol, que abriguem jovens, para que nós observemos a regularidade. Então são tragédias, muitas delas evitáveis, muitas delas passam por um controle, por uma fiscalização,
E há sempre essa contradição, né, de que ninguém quer ser nunca fiscalizado, até que acontece um problema. Aí vai se olhar para trás. Se tivesse fiscalizado melhor, se tivesse tido cuidado maior, muitas dessas coisas não teriam acontecido. Paulo, belo programa. Vendo o Dr. Luiz, vejo o seu saudoso pai, o Dr. Jorge, falando com lucidez e ênfase. Abraço, o engenheiro Eduardo Futuro. Esse episódio aí, vocês todos, começou o debate, né? Os preâmbulos já foram feitos, né? O Luizinho, Tu que foi dirigente, especialmente amador. Eu gostaria de falar, realmente eu fui 3 vezes diretor das categorias de base e 4 vezes vice-presidente de todas as áreas do Grêmio. E aquilo que o doutor Marcelo falou é certo, mas sempre foram diligentes, o Ministério Público em Porto Alegre. Eu me lembro, desde o tempo do Olímpico, nós éramos fiscalizados, que eu acho que o problema todo se chama fiscalização, mas o Ministério Público nunca se furtou de fazer isso. Várias vezes eu fui a reuniões, eu me lembro quando o Dr. Veiga foi procurador-geral, tinha o Dr. Vitor lá, e várias procuradoras. Eu fui umas 10 ou 15 vezes no Ministério Público representando o Grêmio por problemas sociais, tá, dos meninos, de estudo, por problemas nós tínhamos aqui no Estádio Olímpico, no início, quando eu entrei em 80, o Renato, inclusive, morou 1 ano lá, se chamava de Gaverna, era em cima do departamento de futebol. Gaverna? Caverna. Ah, Caverna. Tá? E ali ficava 15, 20 meninos. O Grêmio ficou anos e anos também com uma concentração lá onde ficavam os profissionais. Logicamente, existia a fiscalização, mas não era o ideal. Bom, o Grêmio, a partir dali, a partir dos anos 90, o Grêmio fez hotelaria, demoliu onde era a piscina, fez um departamento muito bom, né? E hoje o Grêmio tem um hotel que ele alugou e onde moram os meninos, todas as categorias de base. É um hotel em Guaíba ali, que na entrada, quem vai para Eldorado ali, e fica toda a categoria de base. O Grêmio tem ônibus, bota o pessoal, leva para a escola, alimentação. Então, nós procuramos fazer aquilo que é de melhor. Fala alguém que esteve dentro disso aí. O exemplo disso é o Atlético Paranaense. É exemplar. Sim, é muito bonito. Eu estive lá, eu visitei o CT. Mas eu acho que não vou dizer... Eu acho que existe uma certa culpa, ou uma grande culpa do Flamengo. Eu acho que poderia deixar a meninada da forma como eles estavam lá. Eles têm ali perto tem uma casa que é do Flamengo, ali perto da Otto Niemeyer. Podiam botar os meninos lá. Flamengo, eu acho que é um clube que tem vários imóveis no Rio de Janeiro. Tem uma esquina no bairro do Flamengo ali, eles devem ter 40 apartamentos que foram doados de associados que morreram e deixaram para o Flamengo. Gávea, né? O Maravilha. Então, eu acho que o mal é a fiscalização, isso isentando o Ministério Público. Os bombeiros e o Ministério Público, quando se juntam os dois, é fogo. Também fui várias reuniões do Ministério Público. Foi o caso lá, Rua Santana. Eu acho que impede o fogo, não é fogo. Eu tive que fazer um PPCI lá para o Estádio Olímpico. Olha, não foi fácil, demorou um tempo, mas nós fizemos tudo. Os nossos deputados. Eu concordo parcialmente com o que o César Pacheco, né? Eu acho que a questão a gente tem o hábito de pegar as exceções e querer transformar na regra o papel que os clubes de futebol vêm fazendo através dos CTs. É um trabalho louvável e tem que ser aplaudido. Então não vamos pegar a exceção, a fatalidade e querer transformar na regra. Nós, enquanto legisladores legisladores liberais, nós jamais abrimos mão do poder-dever fiscal. O Estado tem que estar aparelhado para fiscalizar e para regular, através das agências reguladoras e outros órgãos. O que falta no Brasil, já na questão econômica, tá? É pouco mais de seriedade e menos política partidária nas agências reguladoras. Quanto à questão do Corpo de Bombeiro e tudo mais, há uma certa deficiência. O Corpo de Bombeiro hoje está trabalhando no sacrifício. Não tem gente para fazer a fiscalização. Penso eu, então, que esse caso do Rio de Janeiro não deve ser tomado como bandeira, essa fatalidade, como bandeira para tentar atrapalhar o excelente trabalho que os clubes de futebol vêm fazendo através dos seus CTs. Deputado.
Paulo, queria pontuar pelo menos três momentos que a gente tem que analisar a situação, especialmente no caso do CT do Flamengo. Tivemos 3 grandes fatalidades, né? Brumadinho com água, tivemos o CT do Flamengo com fogo e tivemos a queda do helicóptero com vento, né? Com ar. Vamos focar no fogo, que foi mais dramático um pouco, foram mais vidas envolvidas e o que está sendo tratado aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: o Brasil, ele é absolutamente travado por burocracia. E quando eu estou falando de burocracia, eu estou tendo que dividir essa questão em 2 lados. A burocracia, que por um lado impede o funcionamento de empresas, iniciativas úteis e às vezes você fecha um estabelecimento porque não tem uma porta. Esse é o exagero burocrático e a não análise do caso concreto. Por outro lado, nós temos a leniência de muitos serviços públicos para empreendimentos, especialmente aqueles que têm, que abarcam mais pessoas e que têm um cunho mais público. E essa leniência é porque eles têm mais influência dentro das instâncias do governo. Foi o caso do CT. Por que ele funcionava se era exigido algum nível de fiscalização ou um PCCI específico? Eu preciso lembrar, por exemplo, em Uruguaiana, alguns anos atrás, nós tivemos um incêndio em uma creche, em uma escola de educação infantil. Foi algo, uma comoção. Terrível. Eu era vereador em Uruguaiana. E olha, bati, repisei a falta dos PCCIs nas escolas. Como é que as escolas não vão ter PCCI? Especialmente no município que já passou por um trauma dessa magnitude. Quando nós temos alguns momentos traumáticos, você tem naturalmente um incremento da fiscalização naquele setor específico. Seja no incêndio da Boate Kiss, seja no incêndio do CT do Flamengo, seja nas revisões legislativas, quando nós temos crimes bárbaros, como foi a morte daquela moça, filha da escritora Glória Pérez, Daniela Pérez. Tá? Importou numa mudança legislativa. Um crime global. Exato. Toda vez que nós temos momentos críticos, a sociedade clama por mudança. Esse é um deles. Que sirva, sim, para impedir essa leniência, muitas vezes criminosa, mas que não sirva para criminalizar aqueles que fazem adequadamente o seu serviço. Perfeito. É isso que a gente tem que dividir. E é isso que eu tento trazer, a proporcionalidade dentro dos investimentos. Como é que você vai investir milhões e milhões em um mês de um jogador e você não pode investir na qualidade mínima exigível nas suas categorias de base, como colocou o Marcelo Dornelles. Isso. Essa falta de proporcionalidade, falta de bom senso em todas as instâncias da sociedade civil é que tem realmente nos levado para um momento de grande atraso. Luizinho, quer falar sobre isso? Eu acho que o deputado fez bem, entre outras coisas, em relação que esse fato pode gerar um aumento de fiscalização desnecessária em outros setores que estão bem e que não necessitam. Então, uma regra não pode ser transposta para outra. Separemos alhos de bugalhos. Então, de repente, vão chegar para liberar um edifício, dar o habite no edifício para fazer o PPCI, não sei quanto tempo demora, 3, 4, 5 meses para poder chamar o corpo de bombeiro, desnecessariamente no rigor, porque aconteceu essa história do Flamengo. E é uma incoerência, quer dizer, o que foi dito aqui, eu só vou repetir, gastam milhões num salário de um jogador de futebol no mês, de um mês. E aquilo para resolver aquele problema do Flamengo era 50 mil. Doutor Luiz, mas não vamos só pensar nisso aí. Nós temos vários clubes do interior que tem também CTs. Eu conheço clubes até arredores de Porto Alegre, onde ficavam os jogadores de base, são clubes que têm pouca renda e tal, e faziam embaixo das arquibancadas condições horríveis, né? Quando o pessoal chega em Grêmio ou Internacional, eu não sei como é que funciona o Internacional, mas pelo Grêmio eu posso falar, eles sentiam que estavam em outro lugar, comida quentinha na hora,
é obrigado a estudar. A Lei Pelé também foi boa para isso aí, né? Obrigou os clubes a fazer que os meninos todos estudem, né? Eu me lembro, aquele que estuda no horário, deixa uma comida para ele, então é comum. Mas eu vou voltar na fiscalização de novo. Eu estava lendo hoje, esses grupos de WhatsApp é um negócio, estava comentando aqui com o Paulo Sérgio, com o doutor Ernesto, nós participamos do grupo de WhatsApp do Pampa Debates, e é uma coisa muito boa, a discussão, olha, uma hora eu vou pedir para o Paulo Sérgio liberar os melhores momentos do WhatsApp do Pampa Debates. Vocês vão ver, vocês vão ver, né? Os piores e os melhores. Mas a fiscalização é uma coisa que existe só depois do fato que ocorre, muitas vezes. Eu estou falando do Ministério Público. Quando é um objeto, tu não pode ter. O Ministério Público, ele funciona, o caso da ANAC. só funciona se ele for acionado, não é isso? Bom, se houvesse alguma denúncia, o Ministério Público... Mas eles como é que o Ministério Público vai funcionar numa área que é um estacionamento? A gente tem... isso... Paulo Sérgio, deixa eu terminar meu raciocínio. A ANAC agora à tarde disse que o helicóptero não tinha autorização para fazer esse tipo de transporte. Poxa, aquele helicóptero trabalhava especialmente para a Rede Bandeirantes e já tinha levado o Boechat várias vezes para outro lugar. Ele foi a Campinas uma convenção de laboratórios falar, porque ele tinha tido um problema de depressão muito forte e ele era muito contratado por laboratórios para passar a experiência dele. Ele conseguiu vencer a depressão. Eu acho que isso aí é uma coisa muito, muito, muito legal. E ele fez o programa até às 9 horas da manhã, na Band. Ele teria que voltar para preparar o Jornal da Tarde, que ele participava, que todo cara que é editor e apresentador, passa o dia trabalhando lá, ainda tem que escrever para o jornal e tal. E ele voou naquele helicóptero. Agora eu vejo uma notícia da ANAC dizendo que aquele helicóptero não tinha autorização para esse tipo de voo. Pô, cadê a fiscalização? Brumadinho, depois que aconteceu o fato, e tinha acontecido 2 anos antes de Mariana, também veio a fiscalização e depois eles dizem que já estava havendo um problema de sedimentação. Antes do Luiz Pereira Lima, nós temos que lembrar, já que tu és médico, Luiz Pereira Lima, e não pagaste ainda o teu CREMERS, o CREMERS está informando os médicos registrados, tem até 28 de fevereiro para quitar a anuidade 2019 com desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. CREMERS em ação pela saúde. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho, chegam à taça do Lênio Streck, do Luiz Pereira Lima, na casa do Luiz, claro, né? E a todas as nossas taças com o trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendonça, Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Luiz Pereira Lima, ele está pedindo a palavra já muito. Não, tu pediu, tu a liberou para ele falar, porque ele já tinha falado. Mas ele é assim, ele gosta de falar. Então fale. O Pacheco estava dizendo aqui que agora foi verificado que a ANAC não teria dado licença, não sei o quê. Bom, mas para um pouquinho. Logo do acidente, foi noticiado que o helicóptero era legal, que estava tudo bem, que tinha licença, etc, etc, que a causa não estava definida ainda. Agora a ANAC, provavelmente para dizer assim, olha, eu tô fora disso, assim que eu não tinha dado licença. Já está dizendo agora. Tinha licença para fazer outro tipo de voo, não para fazer uma pergunta pertinente. Ela não podia voar como táxi aéreo. Na realidade, podia voar como já prestava serviço a Bandeirantes para as reportagens. Qual é a diferença de um indivíduo dentro de um leão? Muito obrigado. É isso que eu ia fazer pergunta. Haver ou não licença faz o helicóptero voar melhor ou pior? Faz cair ou não? Vamos focar na questão. É a política cartorária do Brasil, né? Então vamos focar na questão. A gente perde muitas vezes. O objetivo das pessoas é desviar o foco dos problemas. Ah, não, porque não teve licença. Ok, não teve licença, um erro administrativo. Mas isso não fez o helicóptero cair. Exato. Entendeu? Assim como também não foi... por que o avião do nosso ex-candidato a presidente caiu? Não foi? Por que vai... Daqui a pouco eu vou perguntar. Por que o
O Bolsonaro tocou uma facada. O rapaz não tinha autorização para ter lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vamos confundir alhos com bugalhos. A gente não pode perder o foco. Deixa eu só dar uma informação. Nessa questão anterior que o doutor César Pacheco estava falando, e tu também provocaste, né, como é que nós trabalhamos nesses casos, desde lá, depois da legislação da KISA, posterior ao evento lá, o Corpo de Bombeiros manda para o Ministério Público, onde ele vai fiscalizar e tem algum problema, não consegue a fiscalização, eles nos mandam. Mas o trabalho também que se faz no CT do Grêmio Internacional, especialmente, que é onde agrega maior número de jovens e que está tudo correto, se estão estudando, se tem autorização dos pais, o responsável para estar ali, a alimentação, acomodações. Então, isso sempre é feito de uma forma regular e aqui está tudo bem. E para evitar o que alguns colocaram, agora não lembro quem aqui na mesa colocou, que é esse excesso de fiscalização, essa correria, que eu marquei uma reunião para sexta para evitar tudo isso. Porque nós estamos sofrendo assim, porque agora as redes de televisão, não é o caso aqui da Pampa, estão pressionando com essa pauta, né? Então, o que a maioria faz? Sai correndo, cada um instala um expediente. Não, nós não vamos fazer nada disso. Eu vou chamar só ele aqui, vamos ver se está tudo ok, e acabou. O assunto terminou para nós. Não é assim porque houve fazer e instaura o expediente, fazer verificação em loco, não. Se já foi feito, está dentro do prazo de regularidade, está ok. Então, para evitar essa situação de correria, esse diz-que, nós vamos fazer uma única reunião. Bom, se tiver algum caso concreto que não tenha fiscalização realizada ou que esteja com o prazo vencido, aí vai se estabelecer só em loco nessa situação. O resto nós vamos entender por adequado. Agora uma dica exclusiva para você, viu, Marcelo Neto? Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Pois a Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento de sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200, igualzinha a do nosso querido amigo César Pacheco. E um Jeep Compass, igual ao doutor Luiz Pereira Lima. Uma beleza. Colecione estes momentos, fale com o seu gerente Unicred ou acesse unicred.com.br. Central RS, ali que você encontra o sucesso. Participe. Vamos agora ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. Se existe uma história de sucesso em saúde pública no Brasil, é a nossa luta contra o consumo de cigarros. O Brasil conseguiu a façanha de reduzir o número de fumantes de 32% da população adulta acima de 15 anos nos anos 80 para cerca de 12% nos dias de hoje. Isso é uma conquista maravilhosa que está reduzindo milhares de mortes por câncer, doenças do coração, pulmão e outras enfermidades em nosso país. Parar de fumar é possível para qualquer fumante, mesmo os mais pesados. Há várias técnicas e medicamentos para isso. Portanto, muito cuidado com essa história que a indústria do tabaco tem plantado na mídia sobre os tais cigarros artificiais, muitos deles com sabores e aromas atraentes. Os especialistas mundiais em tabagismo consideram isso mais uma armadilha para que no final aumente o número de fumantes, sobretudo os jovens, e eles vendam muito mais cigarro. E não há prova científica sobre a sua segurança ou eficácia como um substituto do cigarro. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte. Agora, estou perguntando, o nosso deputado Eric Lins está perguntando se o Pacheco é dirigente do Grêmio. Não, ele é dirigente de pijama do Grêmio. Se aposentou no Grêmio. Prezado Paulo Sérgio, na minha opinião, o maior jornalista do país na atualidade. Isento, independente, verdadeiro e corajoso. Sou de direita, votei no Bolsonaro e acho que ele sempre criticou de forma correta os dois lados. O Brasil ficou menor no dia de hoje. Muito triste. Tem todo o meu respeito e admiração, que sirva de exemplo para muitos jornalistas partidários que andam por aí. Um abraço, Rafael Reutemann. Fale, Eric. Muito querido, Boixá, fiquei bastante triste também com a notícia, como o Brasil inteiro. Uma perda de uma vida é sempre lamentável. Agora, de alguém como Boixá, eu até cheguei a dizer no Twitter, é um lamento nacional. Quem não consegue lembrar, quando eu falo em Boixá, a gente ouve logo a voz dele, inconfundível.
Ele falava olá e você já sabia que era o Boechat que estava falando. E mudou o jornalismo também, né? A Rede Globo ontem deu 25 minutos de Boechat, né? Ele trabalhou na Globo, porque antigamente, se não trabalhasse na Rede TV... Não, sempre. Há 25 minutos, 25 minutos é bastante, não né? faça essa injustiça. Até porque a notícia daria audiência, né? Então, o fato maior, além de ter a comoção que teve, ter trabalhado na Globo, é notícia e da audiência. Sim, não, e pela categoria do Tem Boechat. todos os requisitos para fazer 25 minutos de matéria. Senhores, aguardem a próxima catástrofe porto-alegrense na área de engenharia, pois pasmem. O que é isso? Não. Denise Curso, estou fora dessa. Me inclui fora dessa. Não, é forte, aí é muita responsabilidade. Oi, Paulo Sérgio, que mania você tem de interromper a fala dos integrantes da bancada? Muito chato. Abraço, Helena. E para te falar também, Helena, tu fala através de mim, tu vê? Como são as coisas, né? Obrigado por ter interrompido as pessoas que estão falando. Eu fazer uma pergunta agora. É uma barbaridade, Helena. Tu não faça mais isso, Helena. Puxa vida, tem que botar a tua voz aqui através da minha. Por favor, Helena. O que os senhores estão achando dos dois governos? Do Bolsonaro, que ainda não pôde deslanchar porque está no hospital, e do Eduardo Leite por aqui. Caro Vilmar. Eu sou suspeito de falar do governo Bolsonaro, porque acho Sem passionalidade, tá? Acho que as medidas adotadas pela área econômica, em especial pela área econômica, vai colocar o Brasil na rota do crescimento novamente. Quanto ao governador Eduardo Leite, ele me causou uma surpresa agradável, porque eu não fiz campanha para ele, não votei nele e tive a oportunidade de pessoalmente falar agora para ele. Mas ele é um cara determinado, seu governador está determinado... Tu estavas com o Sartonaro, então? Certo. O governador Leite está determinado a fazer o que muitos deixaram de fazer no passado. Tomara que consiga. Ele está seguindo exatamente os caminhos do Sartori. As propostas dele até agora são iguais às do Sartori. Tem algumas coisas a mais em conversa, se ele conseguir implantar aquilo que ele está prometendo. Aliás, quando fala em nova e velha política, né, até agora todos os cargos, e eu até concordo que essas negociações fazem parte, a governança de coalizão aí é notória. E ele fez isso, né, para ganhar a maioria na Assembleia, ou não fez? Fez. Fez, tá bom. Então eu queria ver a sua opinião, deputado Érico. Só uma conclusão aqui. Nós do PSL optamos por nos pôr neutros, não participamos do governo, porque queremos estar totalmente isentos na hora de decidir. E votaram, inclusive, contra o Lara na Assembleia. Não foi contra o Lara. Não foi contra o Lara e contra ninguém da mesa. O processo decorre de um acordo feito no passado, do qual nós não participamos. Os 4 partidos ocupariam a presidência da Assembleia, os com maior bancada. Nós não participamos desse acordo, foi esse... Então, não vou... Até porque o que nos sobraria de cargo na mesa seria insignificante. Então, nada contra o Lara. Estamos... 4º secretário, 5º secretário, é uma loucura. Então... Deputado Érico Lins. Perguntasse do governo Bolsonaro e perguntasse do governo Leite. Sendo muito rápido, o governo Bolsonaro, com seus 40 e poucos dias, assim como o governo Leite, são governos muito incipientes. O governo Bolsonaro, ele segue a linha que eu espero que ele siga, porém ainda muito tímido. Ele fez o decreto que flexibiliza a posse de armas de forma muito singela ainda. A gente esperava mais. Flexibiliza a posse de arma. A posse de arma está como estava. Teve uma facilidade. O que flexibilizou foi a posse. A posse. Não o porte, tá certo. A posse. Não era o que a gente queria. Não era o que a gente queria. E flexibilizou a posse. Mesmo assim, poderia ter feito mais, não precisava ter restringido. A gente espera que o porte seja liberado, porque, na verdade, ninguém pensa que você sendo assaltado, Paulo, tu vai reagir. A reação não é uma coisa que se espera. Mas o bandido, quando te assaltar,
vai pensar, de repente, o Marcelo que está passando do outro lado pode estar armado. Então, eu vou pensar 15 vezes antes de assaltar o Paulo. Essa é a grande sacada da população estar armada. E, ademais, uma população desarmada é facilmente subjugada. Uma população armada não é conquistada com facilidade. Esse é o primeiro ponto. E o governo Bolsonaro também está instrumentalizando as reformas que o Brasil espera que aconteçam e necessita que aconteçam. Tá? Por exemplo, a reforma da Previdência, não sei em que moldes, espero firmemente que seja respeitado o direito adquirido e as regras transitórias que já foram fixadas nas emendas constitucionais anteriores. E que sejam criadas regras bem honestas para todos os graus de concretude que existam nas previdências, das aposentadorias dos servidores públicos em especial. Esperamos também, obviamente, a reforma tributária, que talvez seja uma das mais urgentes para o crescimento efetivo do país. Mas isso tudo muito incipiente, de estar instrumentalizando isso e conseguiu adequadamente com a presidência da Câmara, e em especial com a presidência do Senado, que se tivesse caído na mão do Renan, seria um bastião de resistência ao governo Bolsonaro. Aqui no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também está começando a colocar sobre a mesa o seu plano de governo. Veja bem, as privatizações, na verdade, a retirada da exigência de plebiscito, que sob a minha análise, tá, é uma exigência técnica, porque você não pode exigir para desfazer alguma coisa, exigir algo que você não exigia. Como Sartori tentou e a Assembleia não deixou. Exatamente, tá? É a mesma linha, os mesmos projetos, tá? O Sartori propunha inclusive coisas, o próprio PSDB do Eduardo Leite. O que eu não acho honesto que seja feito dessa forma no passado e diferente agora. Mas a medida é boa. Claro que é. Se trancaram no passado... O erro foi ter trancado no passado. O erro foi ter trancado no passado. Vamos colocar bem claro isso, tá? A retirada da exigência de plebiscito é uma exigência técnica. Não exijo para constituir, não vou exigir para privatizar nem para extinguir. Isso é um paralelismo de formas. Perfeito. Tá? Então isso deveria ter sido liberado no passado. Fazer a oposição pela oposição, eu não vou fazer, Paulo. Claro. Tá. Então, assim como eu critico que outros fizessem, tá? Essa é uma primeira coisa. Agora, quanto ao governo, ele vai começar por aqui, eu dou um voto de crédito. O que significa para mim um voto de crédito? Toda vez que o governo apresentar coisas boas, como essa, serei parceiro. Se apresentar algo errado, eu vou chamar e falar, tá errado. Vamos consertar? E se insistir no errado, aí eu tomo providências. É assim que eu acho que é uma forma correta de exercer o mandato. E assim, com o Gimo, nós vamos aos nossos pontos finais aqui dos convidados. Dos convidados não, os debatedores aqui, não tem mais convidado. São todos partícipes definitivos do Papo Debates. Vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Quer começar, doutor Marcelo Dornelles, com o seu ponto final? Posso começar. Olha aqui, ó. Paulo Sérgio, se o MP sair das suas salas e fosse às ruas, com certeza encontrariam muitas coisas erradas. Se alguma criança estiver na lanchonete do pai e alguém denunciar que viu uma criança ajudando, com certeza o MP do trabalho vai fechar essa lanchonete. Mas um alojamento de um time grande, ou mesmo que haja uma denúncia ao MP, o MP não faz nada. Gil Renato Gouveia. Discordo absolutamente do que o Gil diz, mas ele está no jeito dele de trazer essa informação. O Ministério Público... Não, a dedução, não é informação. Não, a dedução. Equivocado. O Ministério Público tem mudado bastante, tu tem acompanhado isso desde os últimos tempos que nós começamos a luta que eu fiz para que promotores fossem procuradores gerais tinha muito a ver com isso, de que nós estivéssemos mais à frente das coisas, mais em contato com as pessoas, mais à frente dos problemas e mais resolutivos. O meu ponto final é exatamente nessa linha, e que durante a semana passada inteira, nós tivemos em Tramandaí, Torres, Capão da Canoa, Atlântida, fazendo 3 tipos de trabalho de fiscalização, de campo, efetivo, de visão coletiva e não visão individual, de visão coletiva. Nós fizemos, é importante dar o registro até do positivo, nós fiscalizamos 40 postos de gasolina
no litoral inteiro do estado para fiscalizar a qualidade, que nós já tivemos muito problema de qualidade aqui, de mistura, aqui no Rio Grande do Sul. E o resultado foi excelente, não teve nenhum problema. E aí nós temos que comemorar isso, ao contrário de que bom, que é o que eu te digo do trabalho. Carlos da Lacqua, né? Também, nosso amigo da Lacqua. O trabalho preventivo, entendeu? Ninguém nos chamou nos postos, ninguém nos pediu, ninguém reclamou. Nós, por estratégia, por um trabalho de prevenção, avaliamos 40 postos no litoral e todos eles, nós temos um laboratório que vai numa caminhonete, vai testando na hora, e todos eles estavam em condições. Fiscalizamos também a qualidade da água, em parceria com a Corsã, e também a água do litoral norte está toda adequada para banho, está tudo adequado. Tivemos revés, sim, na questão dos alimentos, que isso sempre tem. Nós pegamos mais de 1 tonelada de alimentos sem procedência, que é a maioria, com problema de validade, com problema de qualidade, mas a grande maioria sem procedência. Que é uma coisa assim que nós conversamos lá na praia, né, que me incomoda demais, por quê? Porque no litoral aqui, claro que os comerciantes, ela tem que ganhar, que é um período curto, a gente paga muito mais a comunidade paga muito mais do que o valor normal dos produtos, e lá encontra coisa sem procedência, sem qualidade. Então nós fiscalizamos e tivemos muito problema nessa ordem lá. Paulo Sérgio, aproveitando a presença do Dr. Luiz Pereira Lima, grande incentivador do Lava Jato, que sempre afirmou que Michel Temer, Écio Neves, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Romero Jucá, no fim de seus mandatos, seguisse o caminho do Lula. Até agora nada. Será que... Mas ele sempre defendeu o Temer, a turma toda ali. Ele nunca... Ele quem? Luiz Pereira Lima. Muito prazer, não é o meu caso. Ué? Tu Tu defendeu ardentemente o Temer na presidência da República? Em relação ao Lula, para tirar Dilma? Para tirar Dilma, eu defendo aí pode ser qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Ah, bom, então explica. Bom. Aliás, agora eu fiquei decepcionado com dois dos senadores, que foi o Tasso Gereissati e a Cátia Abreu. A Cátia Abreu não me decepcionou, porque já era amiga da Dilma, de modo não foi surpresa alguma, em relação ao impedimento da CPI do Lava Toga, essa aqui. O pessoal estava dizendo hoje na universidade lá que nasceu natimorta. Eles erraram, não é natimorta. Natimorta é quem nasce morto. Essa não nasceu. Então ela foi abortada por eles. Já está arquivada. Foi abortada. E um dos grandes problemas que o governo Bolsonaro terá, se ele não fincar pé, é a independência dos poderes. Olha, o judiciário que fica onde está. Não se meta no legislativo. Porque, do contrário, nós não vamos fazer o que temos que fazer. Agora, por exemplo, eu tenho ouvido na imprensa que o problema da reforma previdenciária, etc, etc, ainda terá que ter o aval do judiciário. Mas o que o judiciário tem que ver com isso? Mas o que... Ele que pensa que tem que ver, mas ele não tem que ver. Do contrário, nós não temos independência dos poderes. E parece que o Brasil, que é uma república com poderes independentes. Até então não era. Mas eu espero que esse novo presidente, no qual eu votei, tome a atitude de dizer, olha, os poderes são independentes e não é feito o judiciário para julgar uma pessoa. Porque até então, só uma pessoa em todo o Brasil tem tanto acesso ao judiciário quanto o ex-presidente. É verdade. César Pacheco, seu ponto final. O ponto final vai... Só voltamos a discordar o momento da Polícia Federal. Vem cá, eu já até fui revistar ele, ver se ele estava armado aqui. Não. É o plebiscito. Dá uma olhada na perna direita aí, velho. Paulo Sérgio, o deputado falou bem certo aí. O plebiscito, nós vimos um plebiscito sobre a lei de desarmamento, a população ganhou, não queria a lei de desarmamento, e o presidente da época sancionou contra a voz do povo, contra o plebiscito. Então isso aí, eu achei totalmente errado. Eu achei que o presidente Bolsonaro podia somente dar valor àquele plebiscito, né? Tirando totalmente a lei do desarmamento. Ninguém quer ter arma. Pô, se você, cidadão, se você não quiser comprar arma, não compre arma. É só para quem tem direito e quer ter uma arma. Não tem esse negócio, vamos botar arma para vender, a população vai se armar. Não,
é para quem quer, para quem gosta, para quem acha que pode se defender. Logicamente não vai ser dado para quem tem antecedentes criminais. A pessoa vai ter que fazer um curso, vai ter que provar que não tem nenhum antecedente criminal e tal. E aí pode se armar. Eu sou a favor, totalmente a favor. E essa coisa, se a pessoa vai assaltar alguém, pode ser que esteja armado. Eu vou assaltar um posto de gasolina, vou assaltar a padaria, vou assaltar a farmácia, que são os lugares mais assaltados. Ele sempre pode esperar que o caixa esteja armado ou que o próprio segurança esteja armado ali. Ou que alguma pessoa que ali esteja por perto esteja armada. Isso aí já baixa a criminalidade. Poxa, é assim, ó, a esquerda acha que se liberar o aborto, não vai ter aborto. Se eles pensam assim... se liberar a maconha, ninguém vai fumar maconha. Esse é o pensamento da esquerda. Agora, se liberar a arma, vai ser uma carnificina, vão matar todo mundo. Então, não é esse pensamento. Vamos pensar, eu acho que o presidente tem tempo de fazer isso com mais calma e eu acho que vai ser bom. Essa é uma das plataformas dele, que nem o Trump lá fez o muro, está brigando até agora. Eu acho que ele poderia brigar, né? Pelo porte de arma, não só pela posse. A posse já existia. Vamos trabalhar pelo porte. Nosso deputado Vilmar Lourenço, seu ponto final. Tema citado há pouco, sobre a independência entre os poderes. Para nós que atuamos no campo do direito, nós que militamos na advocacia, já percebemos há muito tempo que essa independência entre os poderes está comprometida. E isso vai prejudicar, se não houver um limite para isso. Se não voltar às origens, a independência e a harmonia entre os poderes, vai prejudicar o governo Bolsonaro. Isso é certo que vai acontecer. Nós temos que elaborar um novo sistema, quem sabe mudar a regra do jogo. Queremos independência entre os poderes, mas eu dou o poder para o Poder Executivo indicar o ministro. Você indicaria um inimigo teu? Não indicaria, né? Então, temos que rever a forma de indicação dos ministros do STJ e do STF. Talvez valorizando o concurso dentro da Claro, eu acho que tem que carreira. ser o topo da carreira. Tem que ser ministros os ministros têm que ser pessoas da carreira jurídica. Desembargadores federais, não posso exigir independência entre os poderes quando eu estou indicando alguém. Então vamos valorizar o Ministério Público. Parabéns, é isso aí. O Poder Judiciário, instâncias inferiores, para compor os tribunais superiores. Aí sim, nós vamos ter um Poder Judiciário independente e funcionando de forma harmônica, conforme previsto na Lei Maior. Do Rio para Rio Grande, do Rio de Janeiro para Rio Grande, para Livramento, Uruguaiana e agora na Assembleia Legislativa. Porto Alegre para o mundo. O deputado Eric Lins. Olha, queria agradecer Vilmar Lourenço, meu colega, tá? Nosso subprocurador de Justiça, Marcelo, César Pacheco, Luiz Pereira Lima e Paulo, muito obrigado pelo convite. Nada, venha mais. Me senti lisonjeado, um ambiente extremamente agradável, um debate em alto nível. Queria mandar um abraço para toda a fronteira oeste, para a Uruguaiana, dizer um oi para todo o Rio Grande do Sul, que me dá muito orgulho de estar aqui representando todos os gaúchos na Assembleia Legislativa, tá? E vou falar para vocês Finalmente o Frederico Antunes arrumou um concorrente lá, né? Concorrente? Um colega. Não. Vamos pensar que são uns colegas em defesa da Frederico agora... Vamos pensar. O Frederico agora, no seu 5º casamento, né, se acomodou. Agora ele está escravo do casamento. Sexto mandato, né? Agora eu tenho um pedido para te fazer, Paulo. Sim. Tá? O nome aqui do quadro é Ponto Final. Isso. Mas eu espero que para mim seja 3 pontos, uma reticência, para que não seja um ponto final, que Claro eu fiquei que muito satisfeito em estar aqui com você. Mas nós temos um quadro que se chama Para Quem Você Bate Continência, já me discutiram aí que é Presta Continência, aqui é Bate Continência. Tu bate continência para quem hoje? Me pegou de surpresa. Por quê? Não estava esperando bater com ele. Eu não fui militar, não tenho Não bate continência para ninguém? Não bato continência para ninguém. Sou Não é civil, eu possível. aperto a mão. O Luiz Berlinho, tu bate continência para quem? Eu espero que pro Moro. Que ele siga a senda que nós o elegemos. Na verdade, nós o elegemos, né? Foi convidado pelo Bolsonaro, mas nós o elegemos.
Pacheco. Precisa bater continência? Bom, eu acho que eu ia bater continência. Um rapaz que faleceu hoje, que eu conheci ele no Grêmio, em 83, o Caio. Faleceu, 63 anos, vítima de uma doença, uma diabetes forte, já tinha cortado as 2 pernas. Teve aqui no final do ano, né? Foi campeão da Libertadores em 83 e campeão do mundo em 83. Também é mais um do grupo que parte aí, né? 35 anos depois desse campeonato aí. Morreu novo, 63 anos, né? E deixou os gremistas muito tristes Lourenço, aí por essa partida. O senhor bate continência para quem? Bateria continência hoje, com certeza, para o ministro Moro e Paulo Guedes. Eles são o suporte necessário para o êxito do governo Bolsonaro-Mourão. Deputado Eric. Partindo do pressuposto que essa vai ser a primeira vez que eu vou bater continência nesse programa, mas que baterei continência outras vezes, hoje eu vou bater aquele a quem eu devo bater continência em primeiro lugar, pro meu general, que é Cristo. Então, como já tem uma música, né? O nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. Então hoje, bato continência pro nosso general e outros dias a gente bate continência para outras pessoas. Perfeito. Vou bater continência para os aniversariantes de hoje, o desembargador Ivan Balson Araújo, o Edmar Vargas, o Leoveral Bacher, da nossa Paquetá de aniversário, Sérgio Saraiva, a Rose Isopo, de aniversário, entre tantos aqui. O Paulo Gadré, nosso também delegado, Paulo Gadré, irmão do nosso presidente, Paulo Velarde. Paulo César Velarde. De aniversário. Mandei um abraço para ele no Facebook. Aí. O Guaraci Andrade. Guaraci também. Entre tantos aí, a Fernanda Kish, um abraço a todos. Então a eles a minha continência de hoje. Fica agora com as principais notícias do dia e da sua região. Aqui de Porto Alegre, o nosso Wilson Rosa, que agora é Wilson, né? Porque veio para a Rede Pampa, ele foi Virso, depois andou na concorrência, virou Wilson, agora é Wilson. Wilson Rosa. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.